Léo, vou começar com você e depois já mando pro Fernandão aqui. Rafael, qual que é a sua avaliação de 0 a 10, Léo? Cara, o Fluminense deu um chute ao gol, que foi o gol, né? Eu vou dar 6 pro Rafael também, não foi um... Assim, teve algumas interceptações importantes, no final do jogo, inclusive um chutaço ali é, do meio da rua, mas 6, 6. Boa, 6 aí pro Rafael. Ô, Fernandão, Rafael teve... Alguns até falaram, reclamaram dele no lance do gol, mas ele foi pouco exigido, Eu né? sou um. Então, Eu acho que não é uma bola que você pode... defensável. O goleiro faz defesa para evitar lance impossível. E era um lance para mim de defesa. Não é uma falha, mas acho que dava para pegar. 6 também. Nota 6. Então vamos deixar aqui um 6 para o Rafael. Alan Franco, Léo. 6,5, 6,5. Mais uma vez, uma bela partida dele. No jogo passado ele foi poupado, né? O São Paulo tá tentando fazer um rodízio aí também, controle de cargas. 6,5 também, foi bem. Como a zaga inteira, mas 6,5 pro Alan Franco. Buenas, Alan Franco. Ô, Fernandão, Alan Franco seguro, mas no final, ou não sei se sentiu ou se foi cãibra e tal, mas aí ele foi substituído, né? Assim, dos 3 zagueiros foi o que eu menos gostei hoje. 5,5 pro Alan. Tá, então 5,5 pelo Fernandão. Desculpa, Léo, qual que foi a sua? 6,5. 6,5, tá bom. Vamos deixar o 6 aqui, então, de nota pro Alan Franco, vai de média. Arboleda, Léo, o que você achou do Arbolenda, autor do gol? Cara, 7. 7. Foi muito bem. Fez o gol, cobertura perfeita. Poderia até dar 7,5 aí, acho que fui generoso, mas foi muito bem no jogo novamente, cara. Ele vai muito bem na sobra. Ele vai muito bem. Acho que a posição dele ali de líbero, quando precisa subir um pouquinho ali para subir um pouco mais a linha, ele sai também para o jogo, consegue fazer uma espécie de 5 ali. E ele é muito bom nas coberturas. A gente viu que ele salvou a bola quando estava 2-1 ali, que se não fosse ele, o Fluminense poderia empatar e complicar ainda mais o jogo. Gostei muito do Arboleda hoje. Vamos 7,5, vamos mudar, 7,5. 7,5, merecido, hein, ô Fernandão? 8 pro Robert Arboleda. Boa. Ó, vamos arredondar pra cima, então, porque 7,5, 8, vou deixar um 8 ali, porque ele fez o gol, vai. Vou colocar aqui uma nota a mais aqui, um dos melhores em campo, né? Léo, Ferrarese teve bom jogo, bom destaque, principalmente no lance do gol do Tap, hein? Ferrarese foi, cara, ele vem crescendo muito de produção, né, cara? Vem crescendo muito de produção. É um jogador que, pela direita, por ter também uma característica de sair com a bola e até de subir um pouquinho mais, você vê até o mapa de calor dele aqui no aplicativo de estatística, ele sobe muito. Então ele não é um zagueiro que ele fica só mais preso pelo lado direito. A gente ganha muito com ele ali armando, tanto que é o passe dele pro gol do Tapia, né? A gente vê que é um passe decisivo ali, e então jogadoraço. Vou dar 7 pro Ferrarese hoje. Vai muito bem. Isso aí, vamos lá. 7 pro Ferrarese pelo Léo e você, Fernandão? Hoje eu tô bondoso. Melhor zagueiro do São Paulo. Deu assistência, desarmou praticamente tudo. Nahuel Ferraresenbauer, 8,5. Boa. Então na média, vamos deixar um 8 aqui pro Ferrarese. Muito bem também. Jogada de meia, né? Ali na roubada de bola e lançamento pro Tapia. Cédric Soares, Léo, sua avaliação sobre o lateral. Difícil falar de Cédric. Eu vou falar uma coisa que a torcida vai até ficar pé da vida porque ele vem de maus jogos, mas hoje eu achei que foi um jogo ok dele, tá? Foi um jogo ok, obviamente errou alguns fundamentos, difícil ele acertar um cruzamento, tá complicado a maré do Cédric. Mas eu achei que foi um jogo bom dele hoje até. Conseguiu ler bem os espaços, conseguiu jogar razoavelmente bem. 6,5 pro Cédric. 6,5. Cédric Soares taticamente não prejudicou, mas ainda deixa um pouquinho, né, Fernandão? Tem um... A gente espera mais que um jogador que não prejudica. Ele tem que ser importante subindo também, já que ele é um ala. Hoje acho que foi das melhores partidas dele no comando do Crespo. 6. Boa. Vamos deixar aqui, então, seria uma média de 6,25, mas vamos deixar arredondar para cima. 6,5, vai. Justo. Ferrarese, então, 6,5 para para Cédric Soares. Alisson é o próximo nome da lista, Léo. Cara, hoje foi uma partida ruim do Alisson, tá? Difícil falar isso porque o Alisson é muito constante com a camisa de São Paulo, muitos anos já. Mas foi uma partida que ele participou pouco, né? Ele tem 27 participações por um volante, é pouco.
Eu acho que ele errou alguns passos, principalmente no primeiro tempo ali, tava um pouco, não sei se um pouco desconcentrado, ou também, enfim, às vezes não é dia, né? Tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. Pelo que a gente espera do Alisson, acho que ele poderia render um pouquinho mais. Então eu vou dar 6,5 para ele também. Mas é um jogador, tá? Não é apenas a partida de hoje. Ele é um jogador muito constante com a camisa de São Paulo. Isso, as avaliações são pelo jogo de hoje, né? Galera do chat aí também, não é pela carreira nem nada, né? Mas o Alisson foi um pouco abaixo hoje, né, Fernandão? Foi um pouco abaixo, até porque ele jogou num posicionamento fora do que ele está acostumado, jogou mais à frente, né? Mesmo assim, teve oportunidades até de marcar gol, participativo, 6,5. 6,5. Vamos aqui com 6,5 pro Alisson. Marcos Antônio, Léo, já vem se destacando aí, assim como o Bobadilha. Marcos Antônio hoje fez um bom jogo? Demais, jogou muito o Marcos Antônio, né? É o jogador que o São Paulo precisava mesmo, além de ser um motorzinho. Eu até falei no pós-jogo passado, ele é um jogador que tem uma característica impressionante do domínio condicionado que a gente fala, né? O domínio orientado, e também ele consegue quebrar o pé na hora do passe. São poucos jogadores que você vê no futebol brasileiro fazendo isso. Então ele conduz o passe para um lado, de última hora ele joga para o outro lado. Então ele confunde completamente a marcação entre linhas, fora que o cruzamento dele é perfeito, né? O Ferreirinha só teve o trabalho realmente de fazer o fundamento básico, que é cabecear. 8,5 para o Marcos Antônio, é um jogador aço. Minha preocupação é a gente perder ele por algum tipo de lesão, porque é um jogador que acho que eleva muito o São Paulo no sistema do Crespo com 3 zagueiros. Ter esse jogador é muito importante, porque você consegue ter marcação e soltar ele um pouquinho. Embora ele às vezes jogue até de 5, ele é um jogador que ele sobe muito na linha, então ele consegue achar esses passes, consegue achar os alas, o tempo todo o jogo passa pelo pé dele. Cara, é um jogador assim, aquele coadjuvante muito importante que está se tornando protagonista, né? A gente esperava que o Oscar fosse esse cara do meio campo, mas hoje ele é o protagonista do meio campo de São Paulo. 8,5, muito bom jogo dele. 8,5, Fernandão. E aí, o Marcos Antônio vem jogando bem, hein? Marcos Antônio é o melhor jogador da era Crespo. Aparece, rende, toca muito bem, distribui o jogo. Para mim, hoje, ao lado do Ferrarese, os dois melhores. 8,5 para ele também. É isso aí, isso aí. Vamos seguindo, então. Só repete para mim a nota. 8,5. 8,5, boa. 8,5. Mandando um salve aqui pra galera que tá aqui no Camarote dos Ídolos, aqui, que tá acompanhando também o Arquibancada Tricolor. 8,5, então, para Marcos Antônio, né? Bobadilha, Léo, Bobadicha, como diriam outros, né? Também é outro que tá se destacando bastante, hein? Muito, evoluiu muito com o Hernan Crespo. Eu acho que realmente jogando na função dele, né? Interessante que o São Paulo, esse trio de volantes meias do São Paulo, não tem aquele primeiro volante clássico como o Pablo Maia, né? Como alguns outros times têm, aquele volante mais marcador. É um meio campo muito móvel, ainda mais com a entrada do Alisson no lugar do Oscar. Então é um jogador também que subiu muito de produção, fez uma partida consistente hoje. Nota 8 pro Bobadilha. Boa, boa. Bobadilha é um dos destaques da era Crespo, hein? Assim como o Marco Antônio, agrada muito, porque são dois volantes que saem para o jogo e viram meias, num time que tem proposta de jogo, tem criação dentro de campo, mesmo não tendo meias para isso. São volantes que saem para o jogo e agrada muito. 8 para Damian Bobadilha. Muito bem, Damian Bobadilha aí ressurgindo no São Paulo, né? Enquanto a gente aguarda aí a coletiva de Hernan Crespo, vamos seguindo aqui com as avaliações. Enzo Dias, que hoje foi a escolha de Crespo para ser titular no lugar do Wendel, Léo. Cara, nota 7 pro Enzo. Nota 7 pro Enzo, além de não ter comprometido, eu acho que conseguiu fazer bem a função. Eu, nessa posição, acho que o Wendel se sobressai, porque ele é um lateral que apoia muito mais do que defende. Ele jogava assim no Porto, né? Então, um jogador que já está acostumado a jogar com essa linha de 3. Mas, cara, a lateral esquerda, a gente, graças a Deus, tá bem, assim. O Enzo também entrou hoje, não vi cair muito de produção em relação ao que o Wendel produziu nos últimos 2 jogos. Talvez só no jogo contra o Corinthians, que ele foi realmente muito bem. Nota 7 para ele também. Gostei do Enzo hoje. 7 pro Enzo. Ele realmente, assim, eu tava falando, Fernandão, que é importante você ter 2 caras com características diferentes, né? Se o São Paulo pudesse ter em todas as posições, seria uma boa. Mas na ala esquerda a gente passa a ter, já que o Wendel se recuperou, a gente passa a ter o Enzo e o Wendel de opções. Qual que é a sua nota pro Enzo? Hoje eu dou nota 7 pro Enzo. Gostei no desarme, subiu também.
não comprometeu na questão da marcação, aliás, foi muito bem. 7 para o nome mais colocado entre os meninos do Brasil nos últimos anos. Verdade, o nome do momento, né, para muitas crianças ultimamente. Nota 7, então, em média, aí para Enzo Dias, né? Seguindo aqui, então, agora na nossa lista, Ferreirinha. Vou começar agora pelo Fernandão. Ferreirinha, o que você achou dele? Faltam 4 gols para o Neto ficar de tanga. Eu vou para 7 para o Ferreirinha. Apesar do gol, ele teve algumas escolhas equivocadas. Às vezes ele tem a velocidade, tem um passe que ele poderia aprimorar um pouco mais, mas ele erra. Ele fez um gol, ajudou o time, nota 7. 7. Ô Léo, o que você achou aí do Ferreirinha nesse jogo de hoje aí? Eu vou com o Fernandão. Eu acho que aquela até a figurinha que vou ficar quieto, mas assim, decisão errada. Às vezes ele tem essa mania, o Ferreirinha, de tomar algumas decisões precipitadas. Mas é um jogador que eu gostei da característica nessa linha de 3 do Crespo, nesse sistema de 3-5-2, porque ele é um jogador móvel, ele consegue cair pelos dois lados, né? E também consegue ser uma espécie de chegando de trás para frente. Então é um jogador que eu gostei muito. Acho que deu muito certo também num jogo que você precisa ter um pouco mais de frescura ali, digamos, no ataque. Um jogador importante hoje, acho um pouquinho mais objetivo, porque ele é muito liso, o 1 para 1 dele é, cara, impecável, e é um jogador que se posiciona muito bem. Só acho que precisa de um pouquinho ainda de refino na questão da decisão. Por isso que eu 7. Bom, vamos seguir aqui. O último dos titulares, né, que faltou a gente dar nota, para depois falar do pessoal que veio do banco, ele que mais uma vez foi participante, vamos dizer assim, protagonista do jogo de hoje, Léo. Luciano, o que você achou do Luciano hoje? Cara, o Luciano fez uma partida ok hoje. É óbvio que a questão do pênalti atrapalha um pouco. Inclusive, um dado estatístico: o São Paulo tem 5 pênaltis no Campeonato Brasileiro e só converteu 2, né? Errou 3 pênaltis. Então, é um assunto também que a gente pode até comentar. Mas é coisa que acontece no futebol, cara. Só erra quem bate. Acho que foi uma partida discreta dele hoje, apesar de ter contribuído também para o jogo. Inclusive, deu uma assistência, né? Para o primeiro gol do Arboleda. Nota 7 para o Luciano. Acho que foi dentro do plausível. É que ele vem de dois bons jogos, né? Apesar de ter feito gol, uma jogadaça do Ferreirinha contra o Juventude, fez uma bela partida, né? Participando, buscando. Contra o Corinthians nem se fala. Mas, cara, não é que jogou mal hoje, não. É que hoje foi mais discreto que nos outros jogos. Sim, e mesmo que tenha perdido o pênalti, é o que a gente falou. Claro, quando merece crítica, a gente vai criticar, a gente vai pontuar, mas o Luciano tem feito bons jogos e tem ajudado muito o São Paulo, né, Fernandão? Qual que seria o seu conceito, a sua nota para Luciano? O Luciano mudou completamente o posicionamento dele de campo e atitudes também. Hoje ele não guardou, mas deu uma assistência, perdeu um pênalti. Eu acho que ele não deve cobrar pênalti já, mais do que provado que ele não tem, né, essa habilidade, né? Na verdade não é uma habilidade, é um treinamento. Ele deveria insistir no treinamento se ele quiser ser o cobrador. Hoje ele poderia ter atrapalhado, não atrapalhou. Nota 7 hoje para o Luciano. Boa, então na média aqui, então nota 7 para Luciano, tá? E é claro, notas são conceitos individuais, pessoais. Você pode não concordar, você pode achar que uma nota tem que ser mais alta ou mais baixa, então deixa a sua no nosso site arquitricolor.com, tá lá na capa, destacado lá para você deixar a sua nota. Durante o dia de hoje e amanhã a gente tira uma média das notas dos leitores e a gente vai postar junto com as nossas na rede social, tá bom? Ó, vamos agora fazer uma coletânea das notas dos jogadores que entraram do banco de reservas, Léo. A gente teve o Wendel, Rodriguinho, André Silva, Tapia e Sabino. Eu queria que você fizesse um conceito geral sobre cada um e aí colocasse as notas de cada um, porque alguns podem ter jogado menos tempo, aí talvez você ache que não tenha conceito ou não, mas vou pedir para você dar as notas e fazer um breve comentário de cada um, depois eu passo para o Fernandão. Cara, sobre os jogadores que entraram, vamos lá. O Wendel, entrou os 3 juntos, né? O Wendel, o Rodriguinho e o André, depois do segundo gol. Eu acho que eu gostei do Rodriguinho não só pelo lance de efeito que ele fez, ele entrou muito bem. Eu lembro que uma das primeiras ações do jogo dele foi ele buscando pelo meio, arrancando e tocando pro André. O André estava impedido.
Foi um jogo bom do Rodriguinho, 6,5. Eu acho que a torcida de São Paulo tem que entender também, óbvio que todo mundo espera dele, tá tantos anos no profissional, mas não teve sequência até agora. Acho que é o que a gente tem para ser, entre aspas, né, o reserva imediato do Oscar, e tem que dar tempo ao tempo pro cara. Vamos dar essa moral para ele. Gostei da partida dele hoje, mais sólido que nas outras partidas. 6,5. 6,5 pro André também e 6,5 pro Wendel. Para mim, esses três aí, até o Sabino meio sem nota, mas vamos lá, 6,5 para os quatro, e aí o Tapia eu vou dar nota 7,5 pelo gol. Nota 7,5 pelo gol também. Dá moral para o nosso Tapia, que é muito amado, aclamado nos bastidores, e muito justiçado, tá? Muito justiçado. Tapia na cara do senhor Fernando Camargo. Se alguém falou, eu não vi. Se alguém criticou, eu sou não o que mais elogio o Gonçalo Tapia. Eu quero tomar um pisco com o Gonçalo Tapia. É isso aí. Somos dois. Pisco sour, né? É isso aí, Fernando. Comer uma empanada com avocado. É verdade, é verdade. Aliás, com a fome que a gente tá, cairia muito bem, né? Mas, Fernandão, Wendel, Rodriguinho, André Silva, Tapia e Sabino. Seu conceito geral sobre eles e as notas de cada um. Vamos lá, 5 pro Wendel e pro Sabino, 6 pro Rodriguinho, 6 pro Gonçalo Tapia e faltou quem? André Silva e... Peraí, Wendel, Rodriguinho, André, Tapia e Sabino. Você deu 5 pro Wendel. 6, vai. André, Wendel e Sabinão 6. 6,5 pro Rodriguinho e 7 pro Tapia. Peraí, deixa eu organizar aqui de novo. André, Tapia e André, Rodriguinho, 6. Não, André, Sabinão e Wendel 6. Tá. Tapia 7 e Rodriguinho 6,5. Tá, então 6,5. É que eu tô digitando aqui, pessoal. 6,5 e o Tapia nota 7. Então tá bom. Então, ó, vamos por arredondar pra cima. Rodriguinho 6,5, então vamos deixar aqui porque foi a nota igual. Beleza. Aí a gente teve o Wendel, vamos arredondar pra cima. O Wendel, André e Sabino com 6,5. Então vamos deixar pra cima aqui arredondado 6,5 para André, para o Wendel e para o Sabino, 6,5. E o Gonçalo Tapia também, como viraria 7,25, vamos arredondar para cima, vamos deixar 7,5 então, porque faz o gol, ele finaliza ali muito bem e amplia ali com aquele gol que o São Paulo precisava muito para dar um respiro aí, né? Muito bem, muito bem. E aí faltou então somente nosso comandante, o Léo, Hernan Crespo, a sua avaliação do nosso treinador. 8 para Hernan Crespo, novamente muito bem, e é interessante a gente ver um processo de trabalho evoluindo, de forma, né, assim, jogo após jogo o São Paulo vem arrumando algumas questões que ficaram deixadas ali, né, o São Paulo mais uma vez muito sólido no sistema defensivo, né, nos últimos 3 jogos tomou só um gol de hoje, né, então o Hernan Crespo ele vem evoluindo esse time, assim como alguns jogadores, né? A gente vê quando um técnico é bom de verdade, assim, quando a gente vê que alguns jogadores evoluem com ele, né? E isso foi de resumo imediato. O Luciano jogando na posição dele, o Ferrarese jogando na posição dele, o Marcos Antônio, que já vinha muito bem, evoluiu muito, Damian Bobadilla, que era o patinho feio, voltando a jogar bem, né? O próprio Wendel com o Enzo, agora, colocou o Enzo agora também, então é interessante que também não perde grupo, né? Dá a moral de volta para o Enzo, que era titular absoluto até então, até a desinteria dele lá contra o Corinthians. Mas é isso, cara. Estou muito contente com o trabalho do Crespo, um trabalho que vem se demonstrando sólido. Claro que pode ter e teremos alguma turbulência no meio do caminho, é natural, né? Mas a gente já vê uma melhora absurda, né? E um sistema sólido. Hoje o São Paulo consegue trocar passes, hoje o São Paulo consegue criar, isso é muito importante para a decorrência da temporada, somar esses pontos no Brasileiro e a gente conseguir focar, sonhar com as Copas, que é o que o São Paulo precisa fazer hoje. Somar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro e aí conseguir sonhar com essas Copas aí, por que não? Porque o Crespo é copeiro, meu amigo. É isso aí, isso aí. Então, nota 8, né, do Léo para Hernan Crespo. Fernandão, Hernan Crespo como atacante sempre nota 10,5. Mas e aí hoje a atuação do nosso treinador? 8 pelo trabalho dentro de campo, 9 pela beleza e 10 pela elegância. O homem é muito bem vestido, Léo. E para muitos, segundo muitos, cheiroso, Léo. Ô, louco, isso.
Mas, cara, que elegância, né? Pode estar um calor em Moça Bonita de 37 graus. Ele estará de terno. Impecável. Ternos italianos com belo corte, é isso aí, nosso comandante.